Então, rapaziada, tranquilo? Vamos continuar aí com a nossa aula de ascensão dos governos totalitários. Agora a gente vai chegar no nazismo na Alemanha. A gente vai acompanhar nessa aula 12 a escalada, o surgimento do nazismo e, enfim, o iniciozinho desse período aí da história da Alemanha, tá? Então, deixa eu dar uma sumidinha aqui e vamos que vamos. Então essa aula de hoje vai dar conta do início desse período em que os nazistas vão comandar a Alemanha e vai levar a Alemanha à Segunda Guerra e tudo mais. A gente vê isso mais tarde também um pouquinho, tá? Agora é o seguinte, vamos lá entender como é que as coisas foram acontecendo. Bom, depois da Primeira Guerra se forma uma coisa chamada República de Weimar. Tá? O que é isso? Lá na Alemanha a gente tinha lá um imperador alemão, né, e ele acaba saindo do poder e se formando uma república. E a capital fica na cidade de Weimar. Por isso a República de Weimar. Essa república ela é formada para tentar dar uma organizada na Alemanha ali depois da Primeira Guerra. Tá? Vem o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele para os alemães é considerado, muitos deles, né, alguns deles consideraram uma humilhação, porque a Alemanha teve que entregar terras, entregar armamentos bélicos e tudo mais, e ter que pagar indenizações aos outros países por ter sido considerada culpada na guerra. O fato é que, destruída pela guerra também, né, e diante dessas imposições do Tratado de Versalhes, começa a ocorrer lá na Alemanha uma hiperinflação. Né, o dinheiro fica muito desvalorizado, as pessoas acabam que não conseguem se alimentar, vão passar fome, vai ter muito desemprego, então a situação começa a ficar bem complicada. Nesse momento, você abre espaço para grupos, né, de discursos inflamados e opostos entre si, passam a surgir aí como grandes salvadores da pátria, né? Nesse momento tem sempre alguém que se aparece para ser o salvador da pátria. Geralmente não confie nessa pessoa, tá? Porque geralmente não vai dar certo. E aí começa a aparecer de um lado grupos comunistas, grupos socialistas, né, vindo na esteira do que havia acontecido na Revolução Russa, e outros grupos também também radicais anticomunistas, como os nazistas, que vão começar a aparecer aí com Hitler e vão começar a ganhar adeptos, vão começar a ganhar notoriedade e força. Até que o Hitler, né, vendo essa manifestação dos nazistas, tenta um golpe de Estado, chamado Putsch de Munique, em que ele, acompanhado de vários simpatizantes do nazismo e até de tropas, que o Partido Nazista tinha tropas, né, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, ele tenta dar o golpe e é preso. Tá? Ele vai ficar preso um tempo. Tá? Nessa prisão que ele fica, nesse tempo preso, ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, que em alemão significa Minha Luta. E nesse livro ele vai discorrer sobre as ideias dele, que vão formar aí os fundamentos do nazismo, ou as grandes características, ou o que o nazismo prega, que é isso que está aparecendo aí para vocês. Um Estado forte, ou seja, um Estado extremamente intervencionista. E aí você já lembrou que a gente está que a gente está num momento em que o liberalismo começa a ser questionado, né? Aqui na Alemanha a gente está na década de 20, daqui a pouco vai ter a crise de 29, que vai ser o ápice da crise do liberalismo ali, mas esse liberalismo já dava a ideia disso. Então ele queria um Estado forte para poder manter a ordem no país. Um anticomunismo, um antissemitismo vão ser os dois grandes inimigos, né,
do Partido Nazista. Toda figura, todo líder que aparece uma grande massa, ele precisa ter um antagonista. No caso do Hitler eram os comunistas e os judeus, certo? Porque ele precisa culpar alguém para ele ser o grande salvador contra esses inimigos da pátria. Então primeiro você cria um grande inimigo, um grande fantasma, para depois você aparecer como aquele que vai libertar a pátria desse grande perigo, dessa grande ameaça que são esses inimigos, entendeu? Todos eles fazem a mesma coisa. Até hoje em dia a gente tem pessoas que tentam em governos pelo mundo que tentam usar essa técnica. Muitos até conseguem, mas é uma técnica que vem lá de longa data, tá? Prega ainda a superioridade da raça ariana, ou seja, dos germânicos, né? E o espaço vital alemão, ou seja, ele quer reunir todas aquelas terras que formavam aquele complexo germânico, né? E ele quer pegar de volta, porque diz que isso é um espaço vital para os alemães, que eles perderam o Tratado de Versalhes, isso é um absurdo, coisa e tal. E ele vai dizer tudo isso lá no livro dele, certo? Como é que ele vai chegar no poder? Ele vai chegar no poder no seguinte: tem a crise de 29, radicaliza, como a gente já falou, os comunistas e os nazistas com as tropas de assalto, que é um braço armado do partido nazista. Ele começa a fazer discursos que vão juntando cada vez mais gente, aquele discurso de eu vou salvar, a gente precisa, e não sei o que, e vai ter o apoio da burguesia e de profissionais liberais, tá? Porque querem o pronto restabelecimento das coisas e tal. Para demonstrar força, começa a ter desfiles da SA e da SS, são duas tropas dele, do partido nazista, né? Armadas, enfim, são braços armados do partido nazista. E com as eleições em 32, o partido nazista ganha muito poder, e o Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, acaba tendo que chamar o Hitler para compor o seu governo, para ser o chanceler, seria o chefe do governo dele, por conta dessa expressiva votação, até para ele poder governar, porque senão, né, a maioria do parlamento seria de nazistas e ele não ia conseguir aprovar as propostas dele, certo? Aí o Hitler ganha muito poder com isso, tá ok? Então você viu aí que como é que foi essa chegada do Hitler ao poder, da expansão do nazismo. E agora a gente vai ver como foi o governo nazista, como é que os nazistas realmente se apossaram do poder, chegaram ao poder, e como foi esse governo deles todo, ok? Então, até a próxima aula, aula 13. Um abraço.